Boa noite a todos que já estão entrando. Só faltam uns 3 minutinhos. Ricardo, Tayane, Naura, Mana, Campos, Maria José. E a todos que já estiverem entrando, já dou meu boa noite a todos. Muito prazer de estarmos aqui reunidos, né? E ficaremos por muito tempo, porque esse curso tem a duração de mais de um ano. E muito feliz de estar aqui, né? Muito bom estar aqui. É muito bom estarmos juntos, né? É muito bom estarmos estudando para que a gente venha melhorar a nossa reforma íntima, para que ela ocorra com mais ligeireza, né? Em vez da gente ficar adiando as coisas para a encarnação seguinte. Então, estou muito feliz de estar aqui. Faltam 2 minutos para começar. Vamos cada um de nós acalmando nossas mentes, nossos corações, para que o curso seja bem proveitoso, né? Vamos nos pacificando. Quem tiver interesse pode pegar sua água para fluidificar, para que ela venha ser o remédio não só do nosso corpo, como do nosso espírito. Boa noite, Simone. Boa noite. Boa noite, Priscila. Muito bom estar aqui. Isabel. Antonieta. Win Thomas. Boa noite, querida família. Bom, agora já são 20 horas e 30 minutos. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Eu gostaria de avisar quem tem interesse de fluidificar água que peguem suas águas, né? E até para os que esqueceram, depois pode fazer uma oração com a mão imposta, que também vai estar fluidificado de qualquer jeito. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Maria Santíssima, pedindo proteção e amparo para a noite de hoje. E Senhora, que eu consiga passar todo o ensinamento dessa noite obedecendo a programação da espiritualidade. Que esse estudo seja proveitoso não só para nós encarnados, para como todos os encarnados aqui presentes nesse momento. Graças a Deus. Bom, então hoje nós estamos na segunda aula, que ainda estamos falando sobre os réprobos, e hoje é o capítulo 1, que é do Vale do Suicida. Porque a aula passada eu fiz uma introdução falando da vida de Ivone Pereira, contando a sua trajetória e como o livro chegou em nossas mãos. E hoje nós vamos falar de Camilo, né? Camilo hoje vai nos trazer um estudo, né? Um relato da sua vida, do qual nós temos que agradecer demais por ele ter aberto a sua vida pra gente, para que tudo que ele passou venha a ser um alerta em nossas vidas. Mas quem foi Camilo Castelo Branco? Quem foi Camilo Botelho? Quem foi ele, né? Ele foi português, de origem humilde, né? E não chega a conhecer a sua mãe. Ele era órfão e logo depois ficando um órfão de pai também. Então ele era órfão de pai e mãe. Muito culto, boêmio, torna-se romancista e poeta reconhecido de valor. Ele não ficou no anonimato, mas ele tinha como caráter ser muito orgulhoso, tinha um caráter violento, agitado e rebelde, genioso e nunca foi resignado. Olha que problema, né? Para uma encarnação. E ele é atingido com uma cegueira num determinado momento da sua vida, ele já estava no auge, e inconformado com essa revelação, ele se revolta e se suicida em junho de 1890, disparando um tiro de revólver em sua cabeça.
Então Camilo, em 1880, ele chega no plano espiritual pela porta do suicídio. E como ele chegou no plano espiritual? Morto, né? Como ele queria que assim fosse, né? Encontrar o nada. E ele chega no plano espiritual, como a grande maioria dos espíritos chegam, no estado de perturbação, que é o nosso estado quando a gente deixa o nosso corpo de carne para adentrar o mundo espiritual. É como se a gente estivesse acordando, né, e não sabendo muito bem onde está. E ele ficou nesse estado de perturbação durante 7 anos, até que em janeiro de 1891, ele relata que foi aprisionado em uma região do mundo invisível, né? E esses 7 anos que ele ficou vagando, né, no plano espiritual, nesse estado de perturbação, nós não temos conhecimento do que aconteceu. Mas só ele entrar nesse mundo invisível que ele vai nos começar a relatar, isso já é uma misericórdia, isso já foi uma proteção, isso já significou que ele estava sob a proteção de Maria Santíssima. E qual é o panorama desse ambiente que ele começa a dizer que ele foi aprisionado, né? Qual o panorama desse panorama espiritual, materialmente falando, né? E ele vem nos trazendo a descrição, e convido Camila para nos relatar. O solo, coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio e repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, inoitado por vulcões ameaçadores, como se eternas tempestades rugissem em torno. Gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam qual maltas de demônios enfurecidos. E quando ele entra, sai daquele estado de torpor, né, daquele estado de embriaguez, ele se depara com esse mundo invisível e ele fica totalmente desalentado. Ele fica totalmente assim desesperado de ver, primeiro, que o mundo não acabou, né, que a vida continuava. E segundo, de estar num local em que ele realmente não esperava. E aí ele começa a relatar nesse desalento dele o seguinte: não havia então ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo em seu âmbito marcado pela desgraça era miséria, assombro, desespero e horror. E aí nós temos uma pergunta no Livro dos Espíritos, 256, em que Kardec pergunta o seguinte: por que alguns espíritos se queixam de sofrer frio e calor? Porque ele relata essa sensação de umidade, de tempestade, de lugar pastoso, fétido, né? E aí os espíritos nos respondem: é a reminiscência de que padecera durante a vida. É um pensamento encarcerado. E o que é um pensamento encarcerado? É quando você fica naquela mesma ideia. Porque quando ele atentou contra a sua própria vida, ele estava nesse pensamento encarcerado. A mente dele estava enevoada, a mente dele estava enegrecida, porque ele não achava que tinha mais solução para a vida dele. E os pensamentos bons formam lugares bons. Pensamentos ruins formam lugares ruins. E o nome disso é plasmar. Eu tenho uma amiga que ela passava sempre por um prédio, ela falava: eu vou comprar esse apartamento nesse prédio, nesse andar. Ela plasmou tão bem que ela comprou o apartamento no andar que ela queria, do jeito que ela queria. E é assim que se plasma os lugares bons e os lugares ruins. Porque o pensamento, nós não podemos esquecer que ele tem cheiro, tem cor e tem forma. E essa forma é tudo gerado pela forma pensamento. Todo aquele estado dele enegrecido é gerado por essa forma que ele deu. E essa forma, ele vibrava nessa forma, nesse formato de pensamento, e esse formato de pensamento batia na parede e retornava para ele de uma forma muito pior. E isso tudo tinha essa e todos eles tinham essa mesma desorganização mental. Todo suicida tem essa desorganização. Eles ficam nesse estado de forma-pensamento, nessa forma que ele fica plasmando e fica confuso no meio daquela confusão. E Camilo nos relata o seguinte:
trazendo carregamentos avantajados de forças vitais animalizadas, além das bagagens das paixões criminosas, é uma desorganização mental, nervosa e vibratória completa. É fácil entrever qual será a situação desses infelizes para quem um só bálsamo existe, a prece das almas caritativas. E aí nós vemos, né, nessa desorganização mental, qual era o perfil psicológico de todos eles, lá no Vale do Suicida. Primeiro, uma surpresa aterradora daquele que se sente vivo depois de ter se matado. Imagina uma pessoa que se mata para querer sumir, desaparecer, para querer acabar com tudo, e chega do lado de lá e vê que ele está vivo, que ele não morreu. E aí entra o grande desapontamento. E esse desapontamento pertence a todos os suicidas. E nesse desapontamento, vendo que eles ainda estão vivos, né, e desejando a morte como eles queriam, eles começam a entrar num choro compulsivo, inconsolável e que nunca se harmoniza. Porque aí entra o desespero de se ver vivo. E esse desespero leva eles a ficar blasfemando assintosamente. Acusa a Deus pela má sorte, acusa a Deus de estar vivo, querendo estar morto, acusa a Deus por não ter o nada, que era para onde que eles queriam ir. E essa mente, flagelada pelas recordações penosas, revive incessantemente o momento do suicídio. É como ele estivesse eternamente em looping, né? Vivendo aquele momento desde o início até o fim, e quando chega no fim, volta para o início de novo. E isso é uma loucura inalterável da consciência pelo remorso. Então eles começam a recordar, se sente com remorso da imprudência da ação cometida. E aí eles ficam revoltados e eles mesmos se colocam numa trevas oriunda de si mesmo. Porque eles ficam naquele pensamento monodeístico, eles ficam naquele looping, daquele instante da morte, eles ficam desolados e desesperados porque eles não conseguiram dar fim à sua própria vida, e aí eles vivem realmente o inferno, na mais hedionda e dramática exposição. É realmente um inferno viver, chegar do outro lado achando que morreu e ainda se encontrar vivo. E aí nós vemos aquilo que Jesus disse, que é o ranger de dentes, né? O assombro do ranger de dentes. Na parábola das bodas, o Senhor manda convidar para uma festa de casamento, né? Que essa parábola nos retrata uma festa de casamento. E ele manda seus servos irem para ruas, convidar A, B, C, e um dizia que não podia ir porque tinha uma festa, outro porque ia trabalhar, o outro que ia para a casa de campo. E quando seus servos retornaram, ele falou assim: olha, Senhor, ninguém quis vir, estão todos ocupados. E o Senhor, revoltado, então manda que vai e convide quem encontrar, porque o seu filho iria casar e as bodas iam acontecer, e aí vai, convida todo mundo e chega. E quando chega na festa, ele passando por todos os convidados, ele vê que um não tinha o traje nupcial. E aí ele chega perto dele e diz então, o rei aos seus servos: amarrai-os de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá prantos e ranger de dentes. E é exatamente o que significava o desespero deles no Vale do Suicida: prantos e ranger de dentes. E o que significa não estar com traje nupcial? Ele estava se referindo à questão espiritual e moral, do qual aquele convidado não tinha, que é no caso do convidado do suicida. E na questão 255 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? E os espíritos respondem: angústias morais, que o torturam mais do que todos os sofrimentos físicos, porque eles estão num pranto e num ranger de dentes que não tem mais fim. E aí eu vou traçar um paralelo, né? Qual a diferença do Vale dos Suicidas pro Vale dos Leprosos? Há uma diferença enorme. Primeiro que o Vale dos Leprosos já é o término da expiação. Apesar de ser um local repulsivo, mas ali havia sol, né? Um sol que retemperava o coração de todos eles. O ar fresco da madrugada,
que com seus orvalhos regeneradores, eles ficavam ali se refestelando. Havia entre eles a condição de se amar, eles podiam casar, eles podiam fazer par. Eles se casavam, eles formavam amigos nessa condição, eles contemplavam um pedaço do céu. E eles viviam em sociedade, que isso era muito bom, porque eles se divertiam-se, eles se prestavam favores uns aos outros, eles dormiam. Olha que maravilha, poder dormir e sonhar até que eram felizes. E tudo isso era como uma dádiva celestial para se reconciliar com Deus, fornecendo-lhes tréguas nas desgraças. E qual a diferença para o Vale do Suicídio? Vale dos Suicidas. Porque o vale já é a iniciação, o início da expiação. E Camilo, convidar de novo ele nos relata o seguinte: aqui não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há tréguas. Nossa paragem aflitiva, vista, torturada, de Grelheta, não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação, tampouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas onde não penetrava outra forma de vida que não a trazida pelo supremo horror. Porque ali no Vale do Suicida não tinha sol, não tinha ar fresco, não tinha orvalho regenerador, não tinha céu para contemplar. Ali eles não se divertiam porque eles não formavam um conjunto, então o sofrimento era constante, porque eles viviam o tempo inteiro naquele sofrimento e a única coisa que eles escutavam eram os uivos um dos outros, né? Eles se não prestavam favores porque eles não viviam em sociedade, eles não dormiam. Olha só que beleza que é dormir, porque eles não descansavam um só minuto. Eles não tinham refrigério, eles não tinham trégua, eles não tinham sossego em instante nenhum daquele sofrimento que eles estavam. E nem sonhavam que eram felizes, porque eles não tinham condições de oração. Eles só havia ali o choro convulsivo, inconsolável, dos condenados que nunca se amorizavam. Só havia ali choro e ranger de dentes. Não havia um instante de serenidade para lembrar de Deus. Olha só que martírio. E brandar sua paternal misericórdia. Eles não conseguiam orar, porque a oração é um bem maior. A oração é um bálsamo no nosso coração. É uma trégua na nossa dor. É uma esperança de dias melhores. Quando nós levamos o nosso pensamento a Deus e pedimos: Senhor, me ajude que eu estou aqui, aquilo ali já é uma esperança que o Pai amoroso vai nos socorrer. E quem eram esses habitantes? Né? Quem eram os moradores do Vale do Suicida? E Camilo vem nos dizer: falange de suicidas oriundas de Portugal, da Espanha, do Brasil, de colônias portuguesas na África, espírito esses condenados, grandes vultos do crime, à escória de um mundo espiritual, levianos e inconsequentes, que fartos da vida, que não conseguiram compreender, se aventuraram ao desconhecido em busca de esquecimento pelos despenhadeiros da morte. E aí a gente pensa, né? O que leva uma pessoa a ficar farto da vida? O que acontece com o ser humano para chegar a um desolo total, né? E aí nós perguntamos aos espíritos e eles nos respondem: pela incredulidade. Pela incredulidade da existência de Deus, desse Deus que é Pai, de amor e é de bondade, e que ama e socorre todos os seus filhos. Da dúvida sobre o futuro, e a dúvida sobre o futuro vem a falta de fé. No Salmo 23 diz, no Salmo 23 ele nos fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando a gente tem certeza que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nós nos apegamos a isso, temos certeza que teremos um futuro melhor. E as ideias materialistas não davam importância para a vida espiritual. Era só o ter e não o ser. E qual o objetivo de Camilo vindo nos relatando todas as situações, todos esses quadros relatados aqui no Vale do Suicídio?
Camilo veio amorosamente nos fazer uma advertência. Camilo nos fala: não os convidarei a crer, não é assunto que se impõe à crença, simplesmente, mas ao raciocínio, ao exame e à investigação. O a que os convido e ardentemente desejo é que se examinem de conhecer essa realidade por meio das canais trevosos a que me expus, cometendo suicídio por negligenciar a advertência de que a morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. Então ele pede para que leia esse livro, e tudo que ele vem trazendo é para nos abrir os olhos que a vida existe no plano espiritual, né? Não há dúvida sobre o futuro. O nosso futuro é certo, porque o nosso futuro está na mão de Deus. E qual é o motivo, o que significa eles ficarem presos, né, contidos no Vale do Suicida? O que representa o Vale do Suicida? Um castigo de Deus? Um castigo de Maria Santíssima? Que já que você se matou, agora você vai sofrer até os últimos dias da sua vida? Da sua eterna existência? E na verdade não. O Vale do Suicida, ele vem representando uma antecâmara. Todos nós vamos para uma antecâmara. E o que é uma antecâmara? É um local onde desfaz os fluidos e as forças vitais que ainda estão impregnados no nosso corpo. E é preciso que esses fluidos se separem das poderosas camadas dos fluidos vitais que ficaram organizados no nosso corpo físico. Então, a nossa antecâmara é justamente para diluir esse fluido vital. Por exemplo, se você desencarna de uma forma normal, ou por doença, ou porque na sua encarnação que era para você ser de um acidente, ou pelo motivo que seja, nós vamos para um local em que nesse local nós vamos ainda perder o restinho de fluido que ainda nos restou, mesmo tendo falecido de doença, né? Em que se aspirou todos os fluidos vitais. E a antecâmara pode ser a nossa casa espírita ou qualquer outro templo de oração, ou até mesmo no hospital, né? Então, existe esse local em que se serve de antecâmara para que a gente perca essas poderosas camadas. E o objetivo é realmente perdendo essas camadas, a gente perde as sensações e impressões penosas do corpo físico. Ou seja, a gente chega no plano espiritual já sem dor, já com o corpo espiritual já curado da sua enfermidade. Alguns ainda precisam passar por um tempinho, que é essa perda de fluido, por um hospital para ser curado da enfermidade que mudou, que desencarnou. Eu me lembro, não era nada para falar isso, mas me veio à mente, eu vou falar. Numa mesa mediúnica, eu presenciei um espírito que foi trazido a mim pelo suicídio. E eu vi o rompimento, eu estava aqui, é como se eu olhasse para baixo, visse ele deitado em sua cama, e ele tomou uma quantidade de remédio e se suicidou. E quando ele se suicidou, que eu vi o rompimento do fio de prata que ligava o corpo ao perispírito, mas dali saíam tantos fluidos, tantas luzes luminosas, e o fio de prata ficava ricocheteando. Gente, e o espírito chegava desesperado, dizendo que ele não queria mais se suicidar, ele queria voltar, e ele via o corpo dele, e ele via o fio de prata dele ricocheteando com aquela luminosidade toda, que era aquela carga toda de fluido vital que ele ainda tinha para estar aqui no planeta. E Camilo nos fala de novo. O Vale Sinistro apenas representa um estágio temporário, sendo ele para lá encaminhado por motivos de impulsão natural. E o que é impulsão natural? Todas as pessoas vão para o Vale do Suicida? Não, só os suicidas. Isso aí significa o quê? Uma afinidade fluídica. É como se fosse um imã que fosse atraído para aquele local, e ali eles ficariam detidos por algum tempo, até que o fluido permanecesse. Mas quanto tempo o espírito permanece nessa antecâmara? No caso por muito tempo, pouco tempo, isso vai depender muito de cada um, né? Uns demoram algumas horas, né? Já até relatei caso da Manu aqui, que desencarnou de noite, de manhã fiz oração, ela já tinha 14 anos.
Outros levam alguns meses, outros anos consecutivos e outros voltam à reencarnação sem atingirem a espiritualidade. Eles retornam numa reencarnação compulsória para que eles consigam ter um refrigério, para que eles consigam equilibrar o seu perispírito, para que possa mais tarde ter uma reencarnação, onde seria uma reencarnação que ele tivesse um planejamento para que ele pudesse cumprir com a reparação dele. E Camilo nos fala: eu era, pois, presidiário dessa cova ominosa do horror. Então ainda me sentia cego, pelo menos sugestionava-me de que eu era. E como tal me conservava, não obstante minha cegueira, só se definir em verdade pela inferioridade moral. Porque, na verdade, a inferioridade moral dele levava ele ainda a estar cego no plano espiritual. Porque nós temos que, é um exercício que a gente tem que fazer agora desde encarnado, que a gente tem que ver a separação da morte do personagem. Quando a gente retorna, eu estou serrana, eu não sou serrana. E quando eu retornar para o plano espiritual, eu quero separar o personagem do espírito. A gente tem que se despir desse personagem para que a gente possa viver a vida espiritual. E é por isso que tantas pessoas ficam presas aqui na crosta. Porque eles não se desligam desse personagem em que foi vivido aqui, né? O Camilo nos faz um alerta. E ele diz o seguinte: os mesmos obsessores que haviam alimentado em nossas mentes as sugestões para o suicídio divertiam-se com a nossa angústia. E é exatamente isso que os obsessores fazem. Eles ficam do nosso lado, eles ficam, a vida está muito ruim, não vale a pena viver. Para que você vai insistir nisso? Você não vai ficar bom dessa doença mesmo? No caso do Camilo, você está cego, você vai precisar de pessoas para te ajudar, você vai ser tratado como coitadinho. E ele era muito orgulhoso e vaidoso. Como é que ele podia admitir em que alguém fosse cuidar dele até para as necessidades básicas? E esse pensamento, ele é insuflado o tempo inteiro. E quando chega no momento do suicídio, na hora que Camilo apertou um tiro em sua cabeça, o obsessor vai e se separa. E nesse momento em que o obsessor se separa, o obsessor não tem responsabilidade nenhuma do seu ato cometido, porque toda a responsabilidade fica para o espírito. E aí é muito importante que nós temos que ter a responsabilidade de precisamos combater o bom combate. Precisamos combater os maus pensamentos, as más sugestões, combater as obsessões sutis, que são aquelas que são as mais perigosas, que elas vão chegando devagarinho na nossa mente. Aquela assim, a vida tá difícil, perdeu o emprego. Nossa, você nunca mais vai perder emprego. Você nunca vai mais ser recolocado. Parte dessa vida que esse sofrimento todo acaba. E esses pensamentos que vão vindo é que nós temos que combater. Porque são e esses pensamentos pequenininhos assim, eu costumo chamar eles de pensamentos compulsivos, repetitivos e obsessivos também, né? Mas mesmo nesse quadro, mesmo nessa confusão toda em que Camilo se enfiou, ali naquele quadro que ele nos relata de uma forma tão doída, né? Porque queria estar morto e não estava, e já que estava morto, ainda estava aprisionado num lugar ruim, conforme ele descreve. Aí entra o desespero de estar vivo, o remorso de ter se matado. Mesmo naquela situação toda, existia uma amorosidade do Altíssimo. Porque nós nunca podemos esquecer que nós temos que orar e vigiar. Vigiar nossos pensamentos, vigiar nossas palavras e vigiar as nossas ações. E isso é muito importante quando a gente faz o Evangelho no Lar. Eu sempre peço na minha casa, quando eu estou fazendo aqui, que os bons espíritos higienizem as paredes do teto ao chão, retirando todos os miasmas impregnados pelas minhas palavras, pelos meus pensamentos e pelas minhas ações. Então os obsessores não vão encontrar aquela parede lameada de pensamentos menos bons. E Camilo relata, nesse momento, a amorosidade do Altíssimo. Acima de tanta vergonha e tão rude humilhações, existia
vigilante e compassiva, a paternal misericórdia do Deus altivo, do Pai justo e bom, que não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa, né? É que a gente entenda que a necessidade que passamos aqui é amor de Deus por nos dar a oportunidade de retornar um corpo de carne para que a gente possa reparar nossos enganos. E só através das reencarnações que nós podemos fazer isso. Mas e cada vez que nós estivermos numa situação embaraçosa, numa situação difícil, numa situação em que a gente olha para o céu e fala, Senhor, tu me odeia, é que a gente tenha certeza que esse Pai é um Pai amoroso, é um Pai justo, é um Pai bom, e que Ele não quer a morte da gente, Ele só quer que a gente se arrependa e que a gente conserte, para a gente possa caminhar e viver essas muitas moradas que ainda existe para a gente conhecer, né? E periodicamente, e o que acontece? Quando a gente entra em desespero, nós nos esquecemos. Esquecemos que Deus existe, esquecemos que estamos amparados, esquecemos que Jesus está no nosso barco, esquecemos que a dor dói, mas a gente não pode fazer dela, botar ela num altar e ficar o tempo ali cultuando aquela dor. Temos que entender que a nossa existência é uma existência de reparação. Nós somos espíritos milenares, nós somos espíritos que vêm tropeçando de encarnação em encarnação. Muitas das vezes nós nem conseguimos reparar todas as situações cometidas e já criamos novas outras situações em que nós precisamos reparar e a gente só vai acumulando. Então não é um castigo a reencarnação, é uma bênção de Deus. E tirar a própria vida é a pior coisa que a gente pode fazer, porque a gente está rompendo com esse caminhar para Deus. A gente está rompendo com essa luz que está na nossa frente e que cada obstáculo que a gente passa e cada pedra que a gente consegue saltar é mais próximo que nós somos de Deus ainda. E aí, nesse momento, nesse local em que Camilo nos descreve, periodicamente ali tinham caravanas que visitavam, né, que visitavam as pessoas, e quando essas caravanas entravam, eram os espíritos que estavam ali, os moradores, eles ficavam desesperados, porque eram caravanas de socorro. E qual era o objetivo dessas caravanas? Simplesmente verificar que ali tinham vários sofredores? Não. Eles estavam ali procurando aqueles espíritos que já tinham terminado os fluidos vitais e que eles pudessem ser pegos para ser levados para outras camadas intermediárias das esferas espirituais, né? Porque Jesus já nos disse, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. E Ele disse também, crede em Deus e crede em mim, né? E a gente crê, a gente confia, a gente tem certeza, né? Quantas vezes eu tive alunas que me perguntavam, você acha mesmo que existe esse lugar no plano espiritual? Você acha mesmo que os espíritos conversam conosco? Quer dizer, nos dias de hoje, com tudo que Chico Xavier trouxe, com tudo que André Luiz nos trouxe, com toda essa obra-prima que é o livro Memória do Suicida, as pessoas ainda têm dúvidas de uma vida futura. Ainda têm dúvida que a nossa vida não é aqui. Aqui é só um lugar para se fazer dever de casa, que a nossa vida, que a nossa casa, a nossa moradia no plano espiritual. Quando as pessoas já falaram para mim, a gente trabalha, depois morre, larga tudo para ir. Larga tudo para ir. A gente tem que deixar mesmo tudo aqui, a gente tem que se desvencilhar das coisas da terra, inclusive o nosso corpo. Por isso que Deus fala, Jesus fala conosco. Crede em Deus, crede em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Há muitas moradias que nós ainda vamos viver. A cada encarnação a gente vai galgando lugares melhores, mesmo dentro de um planeta de provas e expiações.
mesmo dentro de um planeta em que a dor existe, a gente ainda pode estar aqui numa condição melhor do que numa condição anterior. E o que é uma condição melhor? É estar com carros importados, com casas luxuosas? Não. Estar aqui numa condição melhor é ter a condição de ajudar o nosso próximo, mais do que ser ajudado. É estar aqui com a condição de mais consolar do que ser consolado. É estar aqui num lugar que a gente entenda que as nossas mãos, elas servem para trabalhar. Elas não servem para tirar as nossas vidas. Que as nossas mãos sejam estendidas para aqueles que estão desesperados, precisando de ajuda, querendo dar fim na sua existência e não sabe como conseguir à frente. E às vezes a gente só precisa falar, confia, é só mais um pouquinho, né? Tem um caso no livro Céu e Inferno do espírito Felipe não, esqueci o nome dele, desculpa gente, é que eu não ia falar isso. E ele era um homem rico, elegante, e tinha havido uma reviravolta, em que nessa reviravolta ele perdeu parte dos seus bens. Ele era um homem educado, culto, ele era até religioso. E quando chega num determinado momento, quando ele viu que aquela situação que aconteceu, ele perdeu parte dos seus bens e que ele não ia conseguir mais reaver o que ele perdeu, ele não ia ficar pobre, ele não ia ficar sem dinheiro, ele não ia ficar míngua, ele não ia ficar pedindo nada para ninguém. Ele só tinha perdido uma parte dos bens dele. E aí ele entra em desespero, ele entra no seu quarto e ele vai e se enforca. E aquela já era a 5ª encarnação que ele se suicidava. E ele veio numa encarnação com posse, com bem, com um corpo perfeito. A única coisa que ele tinha que fazer era resistir à tentação do suicídio. E é isso que nós temos que fazer também. Nós temos que resistir à tentação do desespero. A gente tem que resistir à tentação do suicídio. A gente tem que resistir à tentação de maus pensamentos. Nós viemos aqui para resistir às situações negativas e nos lançarmos numa situação melhor. Porque o nosso pensamento vai formando, vai plasmando as infelicidades que nós criamos dia a dia em nossa mente. E quem são os componentes da caravana? São espíritos materializados o suficiente para se tornarem visíveis, trajados de branco, caminhavam em fila rigorosamente disciplinada. Nas vestes, uma pequena cruz azul celeste como distintivo. E aí você vê, todo o trabalho que a gente faz tem que haver a disciplina. A disciplina na fileira rigorosamente disciplinado com que eles se colocavam. Eles não iam cada um para um lado. Eles eram disciplinadamente colocados para a caravana poder entrar naquele local tão hostil. Como Camilo, ele sem conseguir ver esses componentes dessa caravana, ele foi levado, ele foi resgatado daquela condição que ele estava perdido no plano espiritual e por misericórdia de Maria Santíssima, ele foi encaminhado para o Vale do Suicida, por amor dessa mãe que ama todos os seus filhos, que todos nós somos filhos de Maria. Jesus entregou ela para todos nós. Jesus, quando vai pegar Maria no seu leito de morte, que ela reconhece ele, e ele fala, o Pai mandou te vir te buscar e ordenou que tu foste rainha do meu reino. Olha só quem é Maria. E Jesus entregou todos os suicidas para Maria, porque ele sabia que ela tem um amor enorme dentro dela, para que pudesse aparar todos esses suicidas perdidos, infelizes, sem rumo, sem fé, sem esperança, desalentados, e quando chegam no espiritual, num estado de desespero e de confusão mental. E à frente dessa caravana havia batedores que lembravam soldados hindus, armados de escudos e lanças. Aí eu pergunto, mas por que esses hindus, essa caravana, eles tinham que estar armados com escudos e com lanças?
simplesmente para intimidá-los. Porque aqueles espíritos ainda estavam tão materializados, tão terra a terra, tão ainda com todas as sensações do corpo, que aqueles escudos e aquelas lanças, na medida que eles colocavam o escudo na frente, os espíritos se amedrontavam e tomavam atrás. E protegia contra qualquer hostilidade que podia ter que chegasse contra a caravana. Chefiando a expedição, porque sempre tem um líder, para qualquer trabalho que a gente faz tem que ter um coordenador. Assim também é no plano espiritual, porque panela que muito mexe desanda. Tem que ter uma mente, um pensamento e todos seguindo essa orientação. E quem chefiava essa expedição se destacava como varão respeitável, o qual trazia avental branco e insígnias de médico. Cobria-lhe a cabeça, porém, em vez de gorro característico, um turbante hindu, cujas dobras eram atadas à frente pela tradicional esmeralda e símbolo dos esculápios. Os esculápios era aquele símbolo de Deus, os deuses da medicina, de cura de antigamente, e que é justamente esse símbolo que até hoje nós temos, que os médicos têm, que é aquela cobra. Então esse é o símbolo que ele trazia. Mas quem são eles, afinal? Né? Quem são esse grupo de pessoas que entravam no Vale do Suicida de tempo em tempo com essa caravana tão abençoada? Eles eram os oficiais hindus. Eles são os legionários de Maria. Olha que maravilhoso. Os trabalhadores de Maria, assim como nós nesse momento, assim como nós nesse período todo desse curso, nós somos os legionários de Maria. Nós somos os servos de Maria aqui na Terra. Nós somos as pessoas em que ela confia que a gente vai estender a mão para a hora que um suicida quiser se lançar num abismo, se lançar nas trevas, se lançar numa estrada tortuosa. O que nós estamos fazendo, que já estamos na segunda aula, isso aqui não é um curso, isso daqui é um trabalho com Maria de Nazaré, um trabalho com Maria Santíssima. Nós agora somos seus legionários, agora nós somos seus servos, e todos nós dissemos presente. E nós, não se enganem, nós não escolhemos o curso, foi o curso que nos escolheu, porque Maria Santíssima sabe que nós temos possibilidade, que nós temos amorosidade no coração e que nós temos fé, disciplina para que a gente continue esse trabalho até o fim. Nós aceitamos essa obra, nós aceitamos esse trabalho, nós aceitamos essa missão e estamos juntos e me sinto muito honrada de estar com todos vocês nessa empreitada, né? Nessa seara de Jesus, né? Sejamos, durante todo esse curso, como um feixe de varas, que pode dobrar, mas não vai se arrebentar. Convido também que não desistam do curso, porque é um curso maravilhoso, e não vamos dar as costas para a nossa Mãe Santíssima, que confiou na gente, nos convidando a essa obra, a esse trabalho. Então, assim como os hindus, os oficiais hindus, que são os legionários de Maria, nós também somos os legionários de Maria. Nós também somos esses servos e me sinto muito orgulhosa por estar aqui e por estar dizendo presente a esse convite a que me foi feito. E as mãos e havia naquele legionário, naquele oficial hindu que ia ali na frente, as mãos de uma flâmula branca no qual se lia em caracteres azul celeste, Legião dos Servos de Maria. Então nós temos também essa bandeira. Nós também temos essa flâmula em nosso peito, escrito Legião dos Servos de Maria. Todos nós temos a nossa toquinha em que está escrito aqui em cima que nós somos trabalhadoras de Maria de Nazaré. E quais são as características desses hindus? Eles tinham peles bronzeadas e trajavam-se lembrando aqueles guerreiros egípcios da antiguidade. Altos, né, como todos os espíritos de luz são, e uma voz paciente e austera ressoou. Abrigo número 36 da rua número 48. Atenção, Camilo Cândido Botelho,
Belarmino, Jerônimo, João e Mário ingressar no comboio 4B. E aí começou o início do fim daquele calvário. Começou o fim daquele sofrimento incessante que ali eles estavam. E Camilo nos relata: todas essas vozes amigas e protetoras eram transmitidas através de ondas delicadas e sensíveis do éter, com o sublime concurso de aparelhamentos magnéticos mantidos para fins humanitários em detrimento, em determinados pontos do invisível, isto é, justamente na localidade que nos receberiam ao sair do vale. Então era como uma forma de alto-falante, porque como eles eram muito terra-terra, eles precisavam desse aparelho que pudesse ampliar a voz deles e eles escutarem aonde quer que estivesse, porque eles estavam enfiados dentro de furnas, de cavernas, daquele lugar escuro e lamacentos, e a voz chegavam para eles como um bálsamo. E foi entre lágrimas de emoção que Camilo subiu aos poucos degraus da plataforma, onde um enfermeiro os ajudava a entrar enquanto os soldados fechavam cerco em torno deles e de todos seus 4 companheiros. E aí eu convido vocês a uma reflexão. Você vê, num trabalho de Jesus, cada um tem o seu lugar certo, cada um temos a nossa função, cada um tem o seu ofício. Tinha os escudeiros, tinha o médico que ia ali na frente, tinha os enfermeiros que ajudavam a resgatá-los, tinha os soldados que fechavam o cerco assim que eles eram recolhidos, né? E por que eles fechavam? Ai, desculpa, tô resfriada. E por que esse cerco era fechado? Para os espíritos que ainda não tivessem perdido o fluido vital, que ainda estavam impregnados com esse fluido no seu perispírito, para que eles não pudessem adentrar ao interior da caravana, no interior da viatura. E os que podiam ser resgatados, eles eram levados cuidadosamente por macas e levados para o interior de grandes veículos à feição dos comboios. E ali era o término do estágio do Vale do Suicida. Ali terminou o estágio de Belarmino, Sobral, João, Camilo, naquele vale tão tenebroso que ele nos relatou, graças a Deus, e temos muito que agradecer de ter relatado esse vale para a gente saber como é adentrar no plano espiritual através da porta do suicídio. Muitas pessoas relatam que têm medo desse livro, muitas pessoas relatam que não conseguem passar desse primeiro capítulo, que é a descrição do Vale do Suicida, mas depois que passa, nós vamos ver a misericórdia de Deus, o amor de Maria Santíssima, de ver como eles foram recolhidos e amparados. Mas é necessário, não precisamos ter medo desse livro. Esse livro é um alerta para todos nós. E nesse momento que eles foram recolhidos, naquele momento que eles haviam perdido, naquele momento é o término daquele sofrimento. E como é que era a descrição do comboio, né? Como é que era esse comboio? Para a gente só poder formar na nossa mente uma imagem de como era, né? Eram pequenas diligências atadas umas às outras, porque elas não ficavam perdidas. Eu tenho um material que me mostra uma foto que eram 3 comboios, 3 caravanas em que elas eram presas umas às outras, porque elas não podiam se perder. Em volta e na frente tinham os escudeiros, os soldados e o líder da caravana com a flâmula, do qual a cada local que percebia em que havia perdido o fluido, ele chamava as pessoas pelo nome, para você ver como o plano espiritual é organizado. Eles não chegaram procurando quem perdeu o fluido. Eles iam diretamente no local onde eles estavam e mandavam entrar no comboio A, B, 6B e 5B. E esses carros distinguissem o mesmo emblema azul celeste e a legenda respeitava LSM.
legião de servos de Maria. E eram puxados por formosos aparelhos de cavalo, também brancos, nobres animais, cuja extraordinária beleza e elegância era incomum. E aí a gente vê como na casa do meu pai nada se perde. Nós temos que respeitar esse mundo animal que muitas pessoas também não respeitam. Como tudo tem uma evolução. Aqueles animais ali já tinham alcançado uma condição que poderia trabalhar para a casa do meu pai, não é verdade? Aqueles animais não eram animal qualquer, eram animais que já tinham conquistado degraus na sua escala evolutiva que pudesse fazer parte de um trabalho tão importante desse. E no interior do comboio, ele era rodeado de persianas muito espessas, da cor branca, elas eram leves e buriladas em matérias específicas, habilmente laqueadas. Aí você vê que eles saíram de um local escuro, tenebroso, lamacento e fétido e foram para um local branco, claro, limpo e arejado. Aí a gente vê como a luz é uma coisa muito importante na nossa vida, né? Como o sol raiando no céu e a gente fala, Senhor, obrigada por esse sol que me ilumina, obrigada por essa noite, por essa lua maravilhosa que enfeita o céu, por essas estrelas que ficam me piscando assim o tempo inteiro no céu cada vez que eu olho para elas. Tudo está no seu lugar certo, né? E qual era o objetivo dessas persianas? Impedir que eles lá dentro pudessem verificar, observar o local por onde eles estavam passando. Que eles pudessem não ter essa visão, porque eles tinham uma visão daquele universo pequeno que era a gruta, o buraquinho lá que eles estavam. Eles não tinham uma noção de um todo, né? Eles ficavam ali confinados por afinidades juntos e uivando e sofrendo. E essas persianas eram justamente para impedir que eles pudessem ver essa paisagem horrorosa e assustadora por onde a caravana ia passar. Mas e a caravana quando passavam, a paisagem era assustadora. E na medida que eles passavam, os espíritos, eles passavam querendo entrar na caravana, porque eles já sabiam que de tempo em tempo passava aquela caravana e de tempo em tempo alguns espíritos eram recolhidos. E os espíritos no ato assim, de desespero, eles queriam entrar na caravana de qualquer jeito. E como é que eles se comportavam quando a caravana passava? Eles clamavam por socorro em vão. E Camilo nos relata o seguinte: em vão clamavam por socorro os que se sentiam preteridos, incapacitados de compreender e que nem todos se encontravam em condições vibratórias para imigrarem para regiões menos hostis. Então era a necessidade da perda do fluido vital. Mas não socorrê-los era uma falta de amor, caridade? Era um castigo? Não. Está no vale do suicida, eles já tinham tido o primeiro socorro. Está no vale do suicida, eles já estavam resguardados de toda aquelas os espíritos trevosos mesmo, que muitos capturam e os fazem de escravos no plano espiritual. Porque no plano espiritual tem tudo que não presta, como também tem aqui na Terra. Então já estar no vale já não era um castigo. Ali já era um socorro de Deus, já era um socorro de Maria Santíssima, já preservando que eles pudessem ficar naquele local só para perder os fluidos vitais e serem resgatados. Ou, por misericórdia divina, retornando à carne. Mas por quanto tempo eles ficariam ali, né? Perdendo seus fluidos? Até que fosse permitida a transferência deles para a localidade menos trágica, assim como Camilo, como João, como Cabral, como todos que saíram junto com Camilo. E depois de rigorosa busca, porque eles ficavam entrando entre vielas e bequinhos, e depois dessa busca toda, a estranha coluna se fechava em retirada, eles pegavam quem tinha que pegar, acontecia o mesmo processo com Camilo, eles se fechavam e aqueles espíritos que foram retirados ao longo das vielas,
eles eram colocados nos comboios. E qual era o estado desses espíritos infelizes que foram socorridos ao término dos seus fluidos vitais? Eles entravam nos comboios dos falecidos, alguns totalmente alucinados ainda, sem entender que nem estavam sendo socorridos, outros totalmente doloridos em função da dor moral de ter cometido tal coisa, e outros de supremo desalento, tipo assim, meu Deus do céu, como eu pude. E a caravana silenciosamente cortava pelos becos e vielas, afastando-se e afastando-se, desaparecendo de nossas vistas enquanto mergulhávamos outra vez na pesada solidão que nos cercava. E assim termina o nosso primeiro capítulo hoje. Hoje termina o Vale do Suicida. Eles sendo socorridos, colocados no comboio e sendo levados para uma condição melhor. E no livro Boa Nova, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados aflitos, que é o capítulo 5, o item 16, que trata sobre suicídio e loucura, os Espíritos nos diz o seguinte: enfrentar as dificuldades da vida com paciência e resignação e afastar-se da ideia de suicídio. Essa atitude produz a coragem moral. Isso é a coragem moral. Isso é o que Deus espera da gente, porque ninguém tem o direito de atentar contra a sua própria vida e nem do semelhante. Isso não nos pertence. Só o Pai pode nos retirar desse corpo físico quando Ele achar que assim deve ser. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei, que é uma das leis de Deus, que é a sexta lei dos mandamentos: não matarás, e não matarás ao próximo e nem a si mesmo. Então estamos chegando ao fim do nosso trabalho de hoje, né? Que isso é um trabalho, né? Pedindo a Deus que cada um de nós tenha doado um pouco de nós para todos esses espíritos que estão em nosso entorno, encarnados nesse momento, precisando desse refrigério, desse banho de luz, para que possa acalmar seu coração e desviar esse seu pensamento compulsivo, que é de tirar a sua própria vida. Muitos suicidas vieram estudar conosco e ficarão fazendo esse curso conosco o tempo inteiro, né? Eles já têm condições de frequentar aulas, né? E já têm condições de se instruir, porque no plano espiritual todo mundo que desencarna estuda, trabalha e faz tudo, se melhora, e aí então existe a programação reencarnatória, e a gente volta à carne. Fico muito feliz de ter estado aqui. Gostaria de avisar que a terceira aula vai ser no dia 26 de janeiro de 2021, e vamos falar do capítulo 2, que são os réprobos, né? Então agora nós vamos ver que eles foram retirados e de que forma eles vão ser assistidos no plano espiritual. Não teremos aula no mês de dezembro, porque o mês de dezembro está todo mundo envolvido, com família, com ceia, né? com parentes. Então a Simone, ela deu folga no mês de dezembro para que a gente possa se reunir. Mas em janeiro, sem falta, estaremos juntos de novo, nesse mesmo horário, no dia 26, para falar sobre os réprobos. Então eu gostaria que todos levassem seu pensamento a Deus, a Jesus Mestre Amigo, a Maria Santíssima, e pedimos: Senhora, obrigado por estar aqui, obrigado por ter me escolhido, obrigado por ter deixado eu ser sua serva. Obrigada, Mãe Santíssima, por todo esse amparo, por todo esse carinho e por toda a confiança depositada em nós. Peço a Ti, Mãe, que fluidifique nossas águas, colocando aqui o remédio, não só para o nosso corpo físico, mas para o nosso corpo espiritual, que mais necessitado é do que o nosso espírito de um remédio e de um amparo. Fique conosco, Senhora, agora e sempre. Graças a Deus. Muita paz a todos, obrigado pelo carinho e até a próxima aula. Graças a Deus.